Boa noite! Sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula aqui de aprofundamento agora da nossa nova maratona Supere a Dor da Traição em 4 semanas. Se você ainda não me conhece, eu sou a Paula Abreu e sou a pessoa que te mostro qual é o caminho, qual é o passo a passo que você precisa seguir para superar a dor da traição em 4 semanas. Sejam todas muito bem-vindas e eu tô aqui curiosa para saber quem já assistiu o episódio 1? Fala eu! Quem já assistiu o episódio 1? Quem está chegando por aqui agora, escreva para mim primeira vez, tá? Para eu saber que você está chegando aqui pela primeira vez. Feira de Santana, Bahia se faz presente, seja muito bem-vinda. Você sabia que eu tenho muitas alunas de Feira de Santana? Que coisa boa! Inclusive, ô Jana, até a minha T2 era de Feira de Santana ou era Rê? Não, a Thelminha era de Queimadas, né? A Rê é de Feira de Santana. Lucília, que coisa boa! Tati, eu, Duque, Kelly, Fidelina, Renata. Boa noite, Jana. Selma, coisa boa. E o pessoal do YouTube, quem já assistiu? A Vitória já assistiu, coisa boa, Vitória. Muito bom, gente, muito bom. Isso mostra, né? Vocês vão vendo que são exercícios que a gente vai fazendo para separar as meninas das mulheres. As mulheres realmente vão fazer aquilo que precisa ser feito. As meninas vão dar desculpas. Então, assim, o episódio 1 está no ar. Quem já assistiu, foi lá e fez o que precisava ser feito. Beleza. Agora está comigo nessa aula, porque amanhã, 9 horas da manhã, vai ao ar o episódio 2. E nesse episódio 2, eu vou te mostrar os 4 passos simples que você precisa seguir para superar a dor da traição em 4 semanas. E amanhã, dando um spoiler aqui, vai ter mente dos maridos. Então, se você quer saber mais sobre a mente do seu marido do que ele mesmo, essa aula é para você. Então, não perca, tá? Amanhã, às 9 horas da manhã. Quem ainda não está inscrito nessa nova maratona, e não pode perder, para já começar a dar os seus primeiros passos aí para superar a dor da traição, é só escrever a palavra quero aqui no Instagram. O pessoal do Facebook e do YouTube já está com o link aí disponível para vocês, tá bom? Ô, gente, a aula de hoje é aquela de R$ 1 milhão, sabe? Porque a gente vai aprofundar um dos erros, né? Alexa, stop. A gente vai aprofundar aqui um dos erros mais cometido por todos nós, né? Sem saber na hora de tentar superar a dor da traição, que é o perdoar sem perdoar. Quem aí perdoou seu marido sem perdoar? O que significa isso, Paula? Perdoar sem perdoar. É aquilo quando eu dou meu perdão para o outro, mas eu morro todo dia um pouquinho por dentro. Com desconfiança, insegura, né? Querendo saber o tempo todo onde tá, com quem tá, falando com quem, fazendo o quê, né? Esse é o perdão sem perdoar. Lembrando aqui, ó, que nós vamos precisar fazer 2 acordos importantes para essa aula, ok? O primeiro deles é o coraçãozinho, que me conecta a você. Eu sei que você está aí, eu sinto o seu campo, né? Para eu trazer exatamente nessa aula aquilo que você está precisando ouvir, aquilo que você está precisando olhar. Muitas mulheres aqui já estão se desvendando, né? Eu vi o comentário delas lá dentro da nossa comunidade. Se você ainda não está lá, vai para lá, compartilha, leva a sua dúvida, né? Interage comigo por lá. E o segundo é esvazie a sua xícara. Paulo, o que é isso? Esvaziar das minhas verdades absolutas, daquilo que eu tenho comigo como uma crença, que muitas vezes é uma crença coletiva sobre o que é traição, sobre o que é o traidor, sobre o que é a mulher traída, tá? Então, eu preciso que você se esvazie para que você possa sair dessa aula muito melhor do que você entrou. Combinado? Dedinho? Combinado de dedinho? Então, bora lá. Um dos erros, quem ainda não assistiu o episódio 1, eu trago 7 erros que você pode estar cometendo aí na tentativa de superar a dor da traição sozinho. Mas esse erro do perdoar sem perdoar, ele é assim clássico. Ele é quase que unânime. Poucas pessoas falam, não, eu não perdoo, para restaurar o casamento. A maioria das mulheres pensando, né, nesse movimento, poxa, a gente está junto há mais de 10 anos,
Poxa, a gente tem filhos juntos, a gente tem negócios juntos, a gente tem uma vida juntos, a gente tem projetos juntos, né? E esse marido vem para você, te pede perdão, diz que não vai fazer mais isso, diz que está completamente arrependido, né? E aí, qual é o nosso movimento? Bora perdoar. Bora perdoar, tentar restaurar esse casamento, né? Para quem está passando por essa traição a primeira vez. Quem está passando pela dor da traição mais de uma vez, sabe exatamente o que é se perdoar sem perdoar. Eu perdoo, ele trai, eu perdoo, ele trai, eu perdoo e ele trai. Parece que é um buraco sem fim, né? Toda vez ele diz que vai fazer diferente, toda vez ele diz, não, agora eu vou mudar, e nada acontece. É ou não é? Então, é sobre isso que nós vamos falar nessa aula aqui, porque eu tenho certeza que você também perdoou essa traição e por isso hoje está vivendo o que você está vivendo no seu casamento. Hoje, né? E para piorar, a grande oportunidade que eu trago para você nessa aula é que se você perdoou e se você continuar nesse lugar sem fazer absolutamente nada do que eu vou te falar nessa aula, a tendência é piorar e uma nova traição estará a caminho, tá? Mais dia, menos dia, é só uma questão de tempo. Uma nova traição está a caminho, seja com esse marido ou com qualquer outra pessoa que você estiver. Bora lá? Sim? O meu marido é assim. Então vamos falar sobre isso hoje, tá? Boa noite, Ju. Boa noite, Mônica. Ai, Mônica com K. Eu perdoei, mas estou morrendo por dentro. Então vamos falar sobre isso aqui hoje. Ó, quem lembra daquela aula que eu trouxe para vocês aqui alguns erros, né? Erros conscientes simples, erros conscientes graves, como a traição, e erros também inconscientes. E que todos nós, dentro de uma relação, acabamos cometendo alguns erros, sejam eles conscientes simples, conscientes graves ou inconscientes. Mas tanto nós quanto os nossos maridos cometemos erros dentro da nossa relação. Tudo bem até aqui? Lembra que eu falei sobre isso com vocês? Ok. Todos esses erros, eles trazem desequilíbrio para a relação. Deixa eu pegar meus bonecos. Todo erro, consciente ou inconsciente, simples ou grave, ele sempre vai trazendo aqui, ó, desequilíbrio para as nossas relações. E quanto mais desequilibrada a minha relação estiver, mais distanciamento eu vou tendo nessa relação. Quanto mais distanciamento nessa relação, mais coisas podem entrar nesse buraco aqui. Desde excesso de comida, excesso de bebida, drogas, excesso de celular, mais tempo com os amigos, no bar, com o pai, com a mãe, com excesso de trabalho, inclusive uma traição, tá? Então, quanto mais erros vão acontecendo nessa relação, mais a gente vai se distanciando. Quanto mais a gente se distancia, mais chances, né, de que algo entre nesse buraco aqui que foi deixado. E aqui, gente, o único lugar que é possível que uma traição não tenha espaço é quando nós estamos assim, ó, ombro a ombro. É isso que nós chamamos aqui dentro da jornada de 50-50%. Quando nós estamos ombro a ombro, olhando na mesma direção, tá? Esse é o caminho saudável. Esse é o lugar saudável das relações, ok? E aqui, ó, eu trouxe alguns motivos pelo qual a nossa relação se desequilibra. Então, lá no episódio 1, né, eu trouxe 7 desses erros. E desses erros aqui eu trouxe. Eu posso ser aquela mulher que eu dou demais. Ó o desequilíbrio aqui, ó. Parem de falar agora e prestem atenção no que eu tô falando. Porque vocês estão focando na dor e eu tô focando na solução. Só que para te dar a solução, primeiro eu preciso introduzir o problema, ok? Então preste atenção para olhar para a solução. Ó, talvez eu seja aquela mulher heroína do episódio 1. E eu dou demais. Eu dou. E todas as vezes que a gente se doa demais, o outro recebe demais. E ele não dá conta de te devolver isso, mulher, e por isso ele se afasta. Então, você que é mulher heroína, que acha que quanto mais você dá, mais o outro também vai ficar preso a você para essa retribuição, mentira, tá? Quanto mais eu dou, mais o outro recebe, o outro não consegue devolver a altura e ele se afasta. Existem até mulheres que dizem assim, mas eu amo por nós dois. Esse é o grande tiro no pé. Quando eu digo que eu amo pelos dois. Se eu amo pelos dois, significa que eu estou amando 100%.
Eu não estou amando 50. E eu não estou tomando do outro para que esse equilíbrio aconteça, tá? Gente, relacionamento é uma dança. Eu dou um pouquinho, ele devolve um pouquinho. Eu dou um pouquinho, ele devolve um pouquinho. Eu dou um pouquinho e ele devolve um pouquinho. Isso faz esse caminho do mais. Se só eu dou, olha o que acontece. Eu dou, e muitas vezes eu sufoco. Eu coloco esse marido numa posição de dívida em relação a tudo que eu dou. E é claro, óbvio que todas essas dinâmicas são dinâmicas inconscientes, tá? Eu não estou fazendo isso para querer isso, mas é o que acaba acontecendo. E isso eu te explico aqui dentro da lógica dos relacionamentos, tá? Não só outras dinâmicas, como também como curar esse processo, esses buracos que são criados dentro da nossa relação. Depois eu trouxe aqui, ó, quando eu estou naquela posição da vítima, né? E eu acabo doando de menos. Então, a vítima, normalmente, quando ela está na postura da infantil, que ela ainda cobra muitas coisas, de pai, de mãe, expliquei isso para vocês na aula de hoje, na hora do almoço, eu fico nessa demanda também de querer muito do meu marido. Eu quero, mas eu só quero receber. Eu não estou na postura adulta de conseguir trocar. Tudo aquilo que meu marido me dá, eu quero mais. Eu quero mais. E isso seca. Isso faz com que ele se canse. Isso faz com que ele se afaste, né? Quando você tá nessa postura aqui de menor em relação ao seu marido, que a gente fala, a gente vai para a postura da criança, né? Eu quero tanto dele, que eu fico nesse lugar aqui de pequena. E, opa, deu aqui pausa. Vamos ver. Foi? Vocês estão me ouvindo? Sim, mulheres? Espera aí. Deixa eu fazer algo aqui. Deixa eu mudar minha rede aqui. Pronto. Agora vai. Vejam aí se voltou. Opa! Vejam aí se voltou. Acabei de trocar meu Wi-Fi aqui. Voltou? Obrigada, Rê. Agora sim? Beleza. Então, eu parei na vítima, né? Quando eu estou nessa postura da vítima, eu também estou nessa postura infantil. Então, eu fico cobrando desse marido muitas coisas. Muitas coisas, inclusive, que não cabe a esse marido. Mas sim as minhas próprias dores infantis de que eu achei que faltou do meu pai e da minha mãe. E eu jogo tudo isso para esse marido. E eu sempre quero mais dele. E todo aquele que tem que doar demais, chega uma hora que cansa. Chega uma hora que ele seca. E nesse movimento, a gente se distancia, tá? Essa é uma outra dinâmica aqui que eu trouxe para vocês. Uma outra dinâmica que faz com que a gente tenha desequilíbrio na relação é quando esse marido me trai, eu vou lá e traio também. Então, o que eu estou fazendo? Muitas mulheres falam isso, né? Muitas mulheres sem consciência acabam falando isso. Que procurar jornada que nada, que procurar se curar que nada. Mete o pé mesmo, tá tudo certo. Faz ele sentir aquilo que você sentiu. E aí, ó, então vocês estavam aqui, houve o distanciamento por vários outros motivos que você vai descobrir aqui comigo nessa jornada. E aí ele te traiu, trouxe esse desequilíbrio. E aí você, sem consciência, sem saber, foi lá e traiu também. Olha o que acontece. Eu trouxe mais desequilíbrio para essa relação. Eu trouxe mais buracos nessa relação. E é por isso que quanto mais vocês vão fazendo esse movimento inconsciente, menos chances vocês têm de se reaproximar. Tá fazendo sentido no que eu tô dizendo aqui para vocês? Sim? Vão dando aí os coraçõezinhos para saber. Tá fogo, ó. Tem até fogo saindo aqui. Ao invés de coraçãozinho, tá vindo fogo para mim. Tá fazendo sentido para vocês? Porque eu preciso saber se eu posso continuar daqui, porque eu só estou introduzindo a nossa aula, tá? É uma aula muito importante. Nós estamos já no meio dessa nova maratona, né? Amanhã a gente está indo para a segunda aula. Então, eu estou começando a aprofundar aqui para vocês. E quem está gostando de tudo isso que eu estou trazendo para vocês, com as aulas abertas, com as aulas fechadas, isso, ó, não é nem um dedinho de tudo que vocês podem viver comigo lá dentro da nossa jornada lógica dos relacionamentos, tá? Então, ó, quando eu perdoo, eu também faço esse movimento. Por quê? Nós estávamos aqui distantes. Já estávamos distantes, já estávamos em desequilíbrio. Ou acima, um pouquinho abaixo. Ok. Quando esse marido trai, ele faz isso, ó. Ele leva a relação para baixo.
ok? Nós já estamos distantes daqui. Porém, se eu vou lá e perdoo, eu me torno aquela mulher, né? Aquela grande mulher que perdoa e esse homem o vilão, né? É assim que ele se sente. E é assim que você se sente. Quando você perdoa, você se sente superior a esse marido. E esse marido se sente aqui, ó, um nada. Então, gente, o perdão, ele acaba trazendo mais distanciamento para essa relação. E é por isso que quando a gente perdoa, a gente sim dá espaço para uma nova traição. Agora faz sentido para vocês? Se relacionamento é equilíbrio, se nós já estávamos desequilibrados, isso trouxe distanciamento. Esse marido traiu, opa, levou a relação lá para baixo. Eu perdoei, levei a relação ainda mais para um distanciamento maior. Por isso que muitas mulheres dizem assim: nossa, Paula, eu não confio mais, é difícil essa conexão agora, eu não consigo mais me conectar com esse marido, não consigo mais me conectar sexualmente com esse marido. Por quê, gente? Eu estou mostrando, estou desenhando para vocês o porquê que isso se torna tão difícil, tão distante e praticamente para muitas mulheres que não têm esse conhecimento totalmente impossível, né? A Andrea Paz esteve aqui da turma 13 na hora do almoço e ela disse: Paula, para mim era impossível. Por isso que eu tinha pensado até mesmo tirar a minha própria vida, porque eu não aguentava mais conviver com essa dor. Quando ela entendeu dentro da jornada, passo a passo, que ela precisava fazer para se curar e voltar a equilibrar essa relação, fosse para ficar nesse casamento, fosse para sair desse casamento, aqui ela ficou leve. Aqui ela conseguiu entender o que é que existe por detrás da lógica dos relacionamentos. E isso eu vou começar a explicar para você amanhã no episódio 2, quais são os 4 passos simples que você precisa seguir para superar a dor da traição em 4 semanas, tá? Então, esse daqui é um movimento. Paula, mas eu aprendi que perdoar é o caminho. Eu preciso perdoar para conseguir ter o meu casamento de volta, eu preciso perdoar para estar do lado desse marido. E aqui, mulher, ó, o perdão, né, quando a gente fala desse perdão, a gente fala muito de um perdão religioso, né? Aquele que a gente estuda, que a gente vê na Bíblia, quando a gente fala de Jesus para nós, né? Deus perdoa todos os filhos. Sim, gente, isso faz muito sentido. Mas Deus é perfeito, né? Deus, Jesus, é perfeito dentro da criação. Porém, nós não somos seres perfeitos. Nós somos seres de carne e osso, que erra, que acerta, mas que para nós, esse perdão religioso, está muito acima daquilo que a gente pode fazer dentro das nossas relações. E aí, quando a gente faz isso, a gente só piora a nossa situação, e eu vou te explicar por quê. Então, assim, o perdão de Deus para com os homens, gente, isso é perfeito, isso não tem discussão, ok? Porém, eu, um ser humano de carne e osso, que erro, né? Erro o tempo todo. Como que eu posso perdoar alguém quando eu erro, quando esse marido também erra? Quando eu vou com esse perdão para a minha relação, eu me torno superior a esse marido. E nessa superioridade, eu me desconecto. Por quê? Porque eu fico ainda mais distante desse marido. E mais do que isso, mulherada, mais do que isso, quando eu perdoo, eu tomo para mim a responsabilidade que é dele. O que significa a desculpa? O que significa o perdão? Eu tomo para mim a responsabilidade dos seus erros. Eu te desculpo, eu te deixo leve e trago para mim o peso agora da responsabilidade. Então, ó, vamos ver se isso faz sentido. Muita mulher aqui que perdoou o seu marido, hoje o seu marido vira, dorme tranquilamente a noite toda e é você que fica alimentando os pensamentos da traição quando a noite chega? É você que faz isso? Você olha para o lado, seu marido está lá roncando, dormindo tranquilamente? É o seu marido que diz para você: ô mulher, você já disse que me perdoou, vira a página, para com isso, esquece isso. E você fala: eu não consigo esquecer, é difícil demais para mim. E toda hora que ele tenta fazer alguma coisa, você joga tudo na cara dele de novo.
E ele fala para você, mulher, vira a página, vamos começar do zero, esquece isso. Por quê, mulher? Porque você perdoou. Quando você perdoou, você aliviou o peso desse homem. E aí você trouxe todo o peso desse homem para você. E agora é você que está morrendo todo dia um pouquinho por dentro. É você que não consegue apagar essas lembranças dessa traição. É você que se sente inferior. É você que sente vergonha de falar sobre essa traição, de deixar que outras pessoas descubram dessa traição. E teu marido tá leve. Só que agora ele tá leve, mas ele tá leve até demais. Ele tá leve até demais. Por quê? Porque tá bom, você ficou triste, chateada, mas qual foi a responsabilidade dele? O que é que ele tem que fazer agora para reparar todo esse erro? Então, mulher, todas as vezes que você não deixa com esse homem a responsabilidade dos erros que ele cometeu, você traz todo o peso da responsabilidade para você e você deixa ele leve para cometer o mesmo erro novamente. Porque aqui, ó, você tá pesada, tá triste, tá magoada, tá frustrada, tá irritada com tudo isso que aconteceu. E é claro que essa aproximação não vai acontecer assim do dia para a noite nessa dor. Então, além de você estar com tudo isso, você ainda vai lá e perdoa o bonito, né? Pelo seu casamento, pelos seus filhos. E, gente, isso não é um julgamento, não é uma crítica. Foi o que você deu conta, foi o que você aprendeu. Até a aula de hoje. E é isso aqui que eu estou te desvendando. Essa aula é extremamente importante para tudo que você vem aprendendo comigo até agora, porque agora você pode fazer diferente. Então, mulher, se você perdoou o seu marido e você não sabe qual é a lógica dos relacionamentos, você não entende por que essa traição entrou na sua vida, você não sabe quais foram os buracos que levaram a essa traição, e você simplesmente perdoou, lembre-se que você está contribuindo agora para que uma nova traição se repita no seu casamento. Por quê? Porque você perdoou, deixou esse marido leve, está com toda a responsabilidade, está pesada nessa relação e essa relação está desequilibrada. Ou seja, nesse desequilíbrio, nessa distância, qualquer coisa pode entrar, ok? Paula, mas ele está tentando reparar. Mas olha, eu não consigo me aliviar dessa dor. Por quê? Porque você assumiu toda essa responsabilidade para você. E aqui dentro da jornada, eu te ensino a devolver tudo isso para ele, tá? Ele precisa ficar com 50% dele e você precisa ficar apenas com os seus 50%, que você também já está visualizando aqui dentro dessa nova maratona, lá no episódio 1, olhando para os 7 erros que você pode estar cometendo na hora de tentar superar a dor da traição, só assim. Tá fazendo sentido para você? Então, se você ainda não está na nossa nova maratona, corre para escrever a palavra quero, para você receber todas essas aulas, tudo que está rolando lá na nossa nova maratona, de forma 100% online e gratuita. As aulas fechadas, os exercícios, a comunidade e mais presente para vocês nesse domingo, tá? Não perca a nossa aula de domingo, porque eu tenho um presente especial para você e algo que eu nunca dei antes. Então, esteja comigo na nossa aula de domingo, tá? Mas para você poder ganhar tudo isso, você vai precisar assistir o episódio 1, o episódio 2, o episódio 3 está comigo na aula de domingo, tá? Então, se prepara aí. Fazendo sentido, gente? Para quem perguntou sobre as mentorias individuais, gente, por falta de agenda, eu realmente não consigo atender no individual, tá? Por isso, eu só atendo casos muito pontuais de quem é a minha aluna. Então, se em algum momento você quer passar por esse processo individual comigo, primeiro você precisa ser a minha aluna da jornada. Por que eu faço isso? Porque todo o conhecimento, a base do conhecimento que você precisa está lá dentro dessa jornada. O atendimento individual é algo muito pontual. As minhas alunas que estão aqui sabem exatamente o que é isso. Quem já passou por um atendimento individual comigo é muito rápido, é direto ao ponto. Por quê? Porque ela é minha aluna. Ela já sabe de toda a base que ela precisa saber. Qualquer coisa que eu falo para ela, ela já se remete à solução, tá? E dentro dessa mentoria, eu preciso manter também a minha qualidade individual, tá? Por isso que eu não abro muitas vagas. Mas isso eu vou explicar para você no próximo momento, no final dessa maratona, tá? É a Raimunda que vem hoje, né, Raimunda? A Raimunda, inclusive, passou
por um atendimento desse comigo e ela vai poder contar até um pouquinho dessa experiência que ela teve com vocês, ok? O que mais que eu trouxe aqui para vocês, gente? Eu acredito que a maior oportunidade desse conhecimento que eu estou compartilhando com vocês é ter a oportunidade de fazer diferente. Então, quando eu digo para vocês assim, seja para ficar ou seja para sair desse casamento, se eu, mulher, não me curar dessa dor, entender quais foram os buracos, né, que fez com que essa traição entrasse no meu casamento. Qual é esse buraco que entrou no meu casamento? Por que ele entrou? Né? O quanto eu também errei, o quanto esse marido também errou. Se eu não olho para isso, se eu não curo isso, se eu não começo a fazer as mudanças, eu posso trocar o João pelo José, pelo Joaquim. Por quê? Porque os meus comportamentos continuam os mesmos, né? A Maíra, da turma 14, ela veio de 3 casamentos. 3 casamentos por traição. E a pergunta que eu fiz para ela, o que esses 3 casamentos tinham em comum? E ela respondeu, eu era a pessoa em comum dessas 3 pessoas que me traíram. Ai, Paula, então a culpa é minha? Então, não sei se você está chegando por aqui agora, mas aqui nós não falamos em culpa, nós falamos em responsabilidade. Adultos aprendem a se responsabilizar, cada um pelo seu 50%. Mas, Paula, nada justifica uma traição. Mesmo que eu também tenha errado, nada justifica uma traição. Eu concordo com você. Se você tivesse conhecimento para fazer diferente, se o seu marido tivesse conhecimento para fazer diferente, e se você não tivesse uma história que veio antes de vocês, que já tivesse buracos de traição. Aí, realmente, eu concordo com você, tá? Mas se você não tinha conhecimento, seu marido não tinha conhecimento, e vocês nunca chegaram a olhar para a história de vocês, onde você teve mulheres com traição, e esse marido também, com pessoas da família com traição, então, mulherada, eu preciso aprender um pouco mais sobre mim, sobre a minha história e sobre o que essa traição quer me mostrar agora. Tá fazendo sentido para vocês, mulheres? Sim? Bom, a maioria das mulheres que entram comigo na minha mentoria fechada perdoaram sem perdoar. Então, a Denise da T3 era a filha do marido, a Daniela T4, Fabiana T7, a Gabriela T4, que era o homem da casa, a Kátia T9, gente. A Kátia da T9, ela foi muito marcante para mim, porque ela não só perdoou a dor da traição, como ela era responsável por tudo aquilo que o marido fazia de errado. Olha que interessante. Tudo que o marido fazia de errado, ela ia lá e se responsabilizava. Então, o que aconteceu quando aconteceu a traição? Ela automaticamente perdoou esse marido, tomou toda a responsabilidade dele para ela. E aí as traições foram se repetindo, tá? Mas depois que elas aprenderam, depois que elas passaram pela jornada da lógica dos relacionamentos e que elas aprenderam qual deve ser o seu posicionamento, o que é que essa traição veio me contar, o que é que ela veio me mostrar, o que é que estava por detrás dessa traição, agora sim, elas conseguiram fazer exatamente o movimento que elas precisavam fazer para estar aqui, ó, ombro a ombro. Seja para ficar nessa relação, fosse para sair dessa relação, tá? Fazendo sentido aqui para vocês, gente? Sim ou não? Talvez você me pergunte assim, Paula, voltando ao equilíbrio na relação, eu consigo dar mais uma chance para o meu casamento? Sim. Quando eu estou aqui, ó, quando eu faço o meu processo de cura. Então, vocês estão em processo de distanciamento. Quando eu faço o meu processo de cura, eu começo a voltar para o meu lugar, porque eu saio da minha postura de madre de Calcutá, né? Eu saio daquele lugar que eu sou a mulher boa, a mulher perfeita, né? A mulher que não fez nada para merecer essa traição. Eu saio desse lugar. Eu saio desse lugar, começo a voltar para o meu lugar. E esse marido aqui começa a querer reparar o erro que ele cometeu. Então, a primeira coisa que ele precisa fazer é também se autorresponsabilizar desse erro. E aí, agora, ele vem para um lugar de querer reparar, de reparar a sua dor, mulher, de reparar todo o seu sofrimento com algo que ele precisa fazer para que vocês consigam voltar para esse processo de equilíbrio. Paula, como é que ele faz esse processo de reparação? Como é que ele compensa a minha dor? Mulher, é assim, ó. A Lucimara falou aqui para mim, a Cleide falou que eu tô sem som. Tá funcionando aí para vocês? Só me confirma aqui, por favor.
Me dá um oi aqui para eu saber se o meu som tá ok para vocês. Tá, Mayara? Obrigada. Então, vou seguir. Pode ser aí, Cleide. Volta e entra novamente, tá? Obrigada, Mônica. Então, assim, ó. Deixa eu explicar do começo para vocês. O que eu estou fazendo de errado quando eu estou nessa posição onde eu passei pela traição e perdoei? Acreditar que eu sou Deus e que eu posso perdoar o meu marido. Não, eu não posso perdoar o meu marido. Cada um precisa ser responsável pela parte que lhe cabe. Então, eu preciso ser responsável para os meus 50%, volto para o equilíbrio. E esse marido precisa se arrepender e também ser responsável pelos 50% dele e fazer a reparação. Nesse lugar eu tenho como me reconectar. Nesse lugar aqui eu tenho como viver um amor à segunda vista, tá? Tudo que for diferente disso, gente, esquece. Ah, a culpa é dele. Eu sou perfeita. Eu não tenho nada a ver com isso. A culpa é dele. Continuem. Eu estou desenhando aqui para vocês quais são as consequências, ok? Mas quando eu assumo os meus 50%, eu olho para mim, eu entendo que eu não estou aqui para perdoar ninguém. Sabe por quê? Porque eu erro pra caramba também. E esse marido aqui quer se arrepender, quer reparar, quer compensar você dessa dor. Opa! Aqui a gente começa a falar na mesma língua. Então, como é que eu faço agora, Paula, para esse marido reparar a dor que ele me causou? Mulheres, quem sou eu, pobre mortal, para dizer o tamanho da sua dor e o que é que ele tem que fazer para você, para ele reparar a sua dor? Eu não sou absolutamente ninguém. Só você vai poder dizer o que é que eu posso pedir como reparação. Então, assim, tem mulheres que já pediram reparações de várias formas. Teve mulheres que pediram uma viagem sozinha com as amigas e deixou os filhos com o marido. Teve mulheres que pediu para reformar a casa. Teve mulheres que pediu para comprar uma casa nova. Teve mulheres que vendeu, né, para que ele sentisse a dor que ela sentia. Foi lá e vendeu todas as camisetas de time de futebol daquele marido no Mercado Livre. Teve mulher que quebrou o carro do marido. Bom, cada uma dentro do seu nível de consciência, tá? Quem sou eu aqui para julgar, para dizer o que é certo, para dizer o que é errado? A única coisa que eu preciso te dizer é: quando você pede essa reparação, é uma reparação que a gente fala assim, ó, fecha a conta. Fecha a conta, você me paga o que você me deve, né? E daqui a gente continua a partir daqui. Então eu não tenho mais como continuar aquilo como era. Eu passo a régua e agora a gente continua daqui para frente, ok? Então, mulher, eu preciso ter muita sabedoria para fazer esse movimento. Sabe por quê? Ah, é verdade. A Jana, a Arlene pediu prótese de silicone, teve mulheres que pediu carteira de habilitação, teve mulheres que pediu para voltar a estudar, né? Teve vários movimentos aí. Cada um faz do seu movimento, tá? A Paola tá com o marido lá que tá construindo um novo restaurante para eles poderem trabalhar juntos. Enfim. A grande questão aqui, gente, o que eu preciso trazer para vocês? Presta atenção, se você for fazer esse processo de pedir a compensação agora, quando você ainda não está curada dessa dor da traição, eu tenho certeza que você vai pedir uma compensação totalmente infantil. E isso não vai funcionar para o seu casamento. Você vai pedir a reparação agora, ele vai fazer a reparação agora e você vai voltar de novo com os pensamentos, com as lembranças e com o dedo apontado na cara. Porque eu só posso pedir essa compensação, essa reparação, quando eu realmente estou curada. Por quê? Porque eu entendo que eu não vou fazer o meu pedido na minha postura infantil, nem na minha postura arrogante. Vou dar exemplos aqui para vocês. Quando eu estou numa postura arrogante, muitas vezes, eu vou falar para esse marido que traiu com uma mulher do serviço: saia do trabalho. A minha compensação é: saia do trabalho. Eu não quero mais que você trabalhe lá. Essa é uma postura totalmente arrogante. Sabe por quê, mulher? Porque se eu estiver em desequilíbrio, eu pedi a compensação, mas eu não sei o que está por detrás da lógica dos relacionamentos, eu não sei qual é a mensagem dessa traição. E esse marido sai desse trabalho só por sua causa, primeiro que ele vai sair de lá frustrado, a questão financeira de vocês pode passar por problemas sérios por causa disso, até ele encontrar um novo emprego, enfim. O que vai acontecer? O distanciamento vai continuar. Você vai ficar na postura arrogante, porque você pediu, ele, pau mandado, foi lá e fez.
achando que isso iria resolver o problema, porém, o distanciamento continua. Aí ele vai e comete uma nova traição. Só que agora a traição é na academia, a traição é na igreja, a traição é com a terapeuta, a traição é em qualquer outro lugar. Por quê? Porque a questão não era quem trabalhava com ele, mas sim vocês que não estavam olhando para a relação de vocês, aonde aqui cabia qualquer coisa, inclusive uma traição, tá? Ou eu tô na postura infantil. Eu quero que ele troque o número de celular, eu quero que ele me dê a senha do celular, eu quero que ele bom, enfim, achando que isso eu posso manter o controle sobre a vida dele, como se eu pudesse manter o controle sobre ele. E isso é uma postura totalmente infantil. Então, aqui dentro da jornada, lá no pilar 4, depois que você passa por todo o processo de desconstrução, de entender como a sua mente funciona, como a mente dele funciona, quando a gente olha foi o grande buraco que essa traição entrou, né? Que a gente acabou deixando, que a gente não sabia que essa traição teve um espaço. Aí sim, aí eu vou para o quarto pilar, onde eu começo a construir novos contratos. E desses novos contratos é a única forma que a gente tem de equilibrar a relação para que realmente a gente possa viver um amor à segunda vista, seja com esse marido ou com qualquer outra relação. Por que eu falo viver melhor do que antes em qualquer outra relação? Porque se eu não me curo e não resolvo isso com esse marido, o que acontece? Toda a dor que eu vivi com esse marido, eu levo para outra relação. Então, tudo que esse aqui me fez, agora eu quero que esse aqui não faça. Tudo que esse aqui me fez sofrer, agora esse me fez sofrer, eu quero que esse não faça. E eu acabo colocando uma grande responsabilidade nesse marido. E esse marido não dá conta. E vai começar a acontecer o mesmo processo de distanciamento. E nesse distanciamento, qualquer traição pode entrar. E ó, quando eu falo de traição, gente, aqui a gente está falando sobre a traição sexual. Mas quando eu falo de qualquer traição pode entrar, a traição financeira, a traição emocional, a traição familiar, tudo isso são formas de traição. Traição de confiança, né? Que não necessariamente seja só uma questão sexual, mas quando eu minto para minha esposa, porque a minha mãe me falou algo, me pediu algo e eu acabo traindo a minha esposa de algo que eu sei, mas, né, por amar demais a minha mãe e meu pai, eu acabo não contando. Então, tudo isso é uma traição, tá? Tudo aquilo que sai do combinado é uma traição, ok? Tudo bem até aqui, gente? Então, se eu continuar olhando somente para esse perdão religioso de Deus para com a gente, eu vou me ferrar. Literalmente. Porque essa distância vai continuar acontecendo, ok? E nesse buraco aqui, eu não vou conseguir essa reconexão e outras traições podem entrar. Inclusive, traições com filhos dessa traição, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso aprender a voltar para os meus 50%, pedir a reparação desse marido com esse arrependimento, para que aqui sim a gente consiga a fazer uma nova reconexão. E eu não sei se você sabe, tá? Mas muitas e muitas mulheres, assim como eu, já estamos vivendo nosso amor à segunda vista. Um amor muito melhor do que aquele primeiro. Por quê? O amor à primeira vista era um amor muito mais romantizado. O amor à segunda vista é aquele que supera as crises, é aquele que supera os obstáculos por causa do conhecimento. Por quê? O conhecimento é a base do amor. Então, muitos casais se amam sim, tá? Tem chance sim. Porém, o que sustenta esse amor é o conhecimento. E se você não tem esse conhecimento, vocês se amam, porém não sabem fazer o caminho saudável. Não sabe o que existe por detrás da lógica dos relacionamentos, não sabe qual é a mensagem que essa traição trouxe para você, e aqui não tem solução. Feito até aqui? Dúvidas? Então, Mônica, você só pode pedir isso depois que você estiver curada. Depois que você tiver superado a dor da traição. Porque se você não superar a dor da traição, você vai fazer o pedido e vai mandar a conta para ele de novo em algum momento, tá? Faz sentido para vocês? Falaram aqui para mim que o link não está abrindo. Peraí. Do YouTube? Nossa, que estranho, Jana. Por que será? Você consegue pegar o link, Jana? Coloca aqui para mim no YouTube, tá? Não sei, pode ser na hora do copiar e colar, alguma partezinha lá foi faltando, tá? Mas se não, abaixo da aula que ficar gravado e outras aulas minhas, tem um link lá também, tá? Mas se a Jana conseguir colocar,
Ela coloca aqui para mim. E aí, gente? Dúvidas? Eu tô vivendo esse amor à segunda vista, graças à jornada. Amém, Marley. Amém, querida. Amém. Turma 14, né, Marley? 13 ou 14? Eu tô ficando ruim da cabeça. Ai, ai. Certo? Cadê você, ô dona Raimunda? Raimunda Alice, você está aí? Me conte, Florzinha. Vou te chamar aqui, tá? Então, mulherada, se você não tiver o conhecimento, se você não superar a dor da traição, qualquer pedido de reparação se torna um tiro no pé, tá? Verdade, estou vivendo muito melhor agora. Que bom, Vivi. Que bom saber disso, viu? É o link do primeiro episódio, a Juliana está falando aqui. É o link de inscrição. Você se inscreve, aí você vai para o grupo do WhatsApp e lá no grupo você recebe o link, tá? Estou vivendo esse amor à segunda vista. Sou T12. É tão bom isso, né, Rose? Tão bom isso. Cadê você, Alice? Dá um oi aqui para mim, Flor. Deixa eu ver se eu consigo te achar aqui. Aí eu te mando o link. Peraí. Tararana, tararana. Com aquela chamadinha cobrar, lembra, gente? Ai, como a gente é antiga, não? Tem gente nova aqui que talvez nem sabe do que eu tô falando. Cadê? Não consigo te achar aqui. Ô, Raimunda, dá um oi aqui para mim nos comentários para eu poder para eu poder te mandar o link. Entrar ao vivo com Raimunda. Vamos lá. A Raimunda é turma 12, né, Raimunda? Deixa eu ajeitar aqui, deixar o microfone pertinho. Aí aqui a gente arruma aqui. Aqui, calma, Facebook, que o Facebook vai também. Peraí. Facebook vai ter acesso aqui também. Pronto. Deixa eu dar um zoom aqui. Aí, tô vendo o seu chão. Vira a câmera, Raimundo. Aê! Agora sim! Agora veio. Tudo bem, lindona? Tudo bem. Que bom falar com você. Viu? Deixa eu te falar uma coisa. Você tá aqui porque eu fiquei sabendo que você superou a dor da traição em 4 semanas. Isso é verdade? É verdade, sim, eu superei. Graças a Deus, consegui me livrar dessa dor, tá me matando aos poucos. Em quanto tempo você superou? Na primeira, segunda, terceira ou quarta semana? Qual? A terceira semana. Terceira? Foi despertar para mim, na verdade. Tá. Quando eu comecei a... Na segunda semana eu já visualizava muitos buracos que tinha na minha relação, os meus defeitos, mas que a gente também comete muitos vezes. Aí a gente vai começando a perceber, só que aí a gente às vezes quer fugir um pouco daquilo ali, né? E eu sou expert em fugir, sabe? Sim. Porque dói, né? Então eu fugia. Mas aí eu continuando, na terceira semana, não deu mais para fugir. Eu tive que me deparar com os meus. E tudo era mais relacionado. A dor que eu sentia veio por conta da traição. Mas eu acho que ela se ampliou por conta das minhas questões familiares. Sem dúvida. Aí na terceira semana, eu identifiquei que muito era do meu problema com a minha mãe. Sim. Eu tinha um embate muito grande com a minha mãe. Uhum. Eu nunca consegui superar, né? Agora eu superei. Mas antes eu não superava e nem entendia. Tá. Por quê? Porque assim, na minha lembrança, é desde muito nova que eu da minha mãe, a gente tinha um distanciamento. Uhum. E aí eu me perguntava assim, mas por quê? Eu era criança, eu não entendia. Então gerou assim, eu ficava chateada com minha mãe. Achava que só ela deveria me entender. Porque eu cresci assim, eu queria uma mulher assim. Sim. E aí eu levei tudo isso para minha relação com meu marido. Sim.
eu joguei pra ele tudo isso. Tipo, minha família, eu achava que não pertencia pra minha família. E quando eu casei com eu vi ele como perfeito. Sim. Ele nunca, nada de ruim acontecer com o meu marido. Eu saí daquele ambiente ali. É como se eu renegasse na minha família, sabe? Sim. É uma coisa que a gente dói muito assim, falar sobre isso. Porque hoje eu me senti envergonhada quando eu comecei a perceber. Uhum. Mas dor. Opa, travou. Peraí, vamos ver se a Raimunda volta. Oi, Rai. Tudo bem, lindona? Oi. Voltou agora. Oi. Me conta um pouquinho, Raimunda. Antes de você descobrir a jornada, né? De você vir para a lógica dos relacionamentos, o que é que você estava vivendo? Como é que você se sentia depois que você descobriu essa traição? Como tinha sido esses dias, né? Até você chegar nessa jornada. Você desconfiava? Você era controladora? O que é que você fazia? Paula, a única coisa que eu não conseguia ser era eu mesma. Eu absorvi tanta identidade que eu nem sei como. Tinha dias que eu estava na vítima, naquela mulher chata, deprimida. Tinha dias que eu estava vingativa. Tinha dias que eu era controladora. Então, assim, eu oscilava muito. Tá. Mas eu nunca estava bem. A pior de todas, para mim, que eu acho que foi a postura vítima. Tá. Quando eu entrava nessa postura de vítima, eu demorava a sair, né? Uhum. Eu ficava naquela postura de vítima, querendo coisas e não fazendo nada para sair daquilo. Uhum. Mas também, ao mesmo tempo, a dor que eu sentia, como eu quando saí da casa dos meus pais, eu pensei que ia ser tudo melhor, que tipo uma postura idiota da minha parte, de achar que ia entregar na cara, sabe? Essas coisas bestas. E quando aconteceu isso, eu me revoltei, tá? Me revoltei e tinha momentos que eu assustava também. Eu cheguei a assustar. Você já tinha passado em outras terapias? Sim. Meu marido, inclusive, se matou o terapeuta porque ele estava perto de mim e estava assim, olhando assim, sabe, Paulo? Porque uma vez eu atirei um objeto nele, assim. Eu pensei no assunto e me descontrolei. Tinha uma garrafa de café e eu toquei essa garrafa de café assim, do nada. Que loucura. E aí, mesmo assim, ele continuou. Eu quebrei muita coisa em casa, sabe? Assim, quebrei celular, eu quebrava um monte de coisa. Porque do nada eu tinha aquela raiva e me descontrolar totalmente. Eu perdi totalmente o equilíbrio. Tá. Aí, ele marcou um terapeuta, só que não ajudou muito, não. Com o terapeuta homem, ele mesmo marcou, ele foi algumas vezes nas sessões, mas pra gente não resolveu. Tá. Na verdade, piorou. Sabe por que piorou? Porque o terapeuta dizia uma coisa para ele, para mim dizia outra. Tipo, para mim, às vezes ele sentia que meu marido era muito livre, era muito assim, eu já estava insegura com relação ao meu marido, não estava escutando mais, tá? Sim, caiu de novo. Peraí que ela já volta. Não foi mais. Opa, peraí que travou aqui, Raimunda. Opa, aí, agora voltou. Pois é, aí a terapia que foi não deu certo, Tá. não ir mais, Uhum. e fez a gente brigar mais ainda. Tá. Então não fomos. E como que a jornada apareceu para você? Como eu falei que eu andava surtando, zangada demais, eu entrava nas redes sociais, sabe o que eu pesquisava? Eu pesquisava coisas para mim me vingar do meu marido. Tipo, eu colocava como fazer a pessoa pagar por danos morais, não por me sentir. E aí eu saía um monte de coisa. Tá. Tinha um nome traição, enfim. Aí tá. apareceu
um vídeo seu. Tá. Né? E aí você falando a respeito de mulheres que já casaram há mais de 10 anos, aí falava sobre assim que me identificou muito, né? Tá. Eu falei assim, como que essa pessoa fala coisas que parece que entende exatamente o que a gente está vivendo, né? Sim. Então eu comecei a seguir. Logo que eu comecei a seguir, Tá. eu resolvi aderir à jornada, né? Tá. Porque estava me fazendo bem. Você passou pela maratona e aí depois você veio para a jornada. Entendi. Sim. Foi, mas o intuito, você chegou para mim, eu estava toda mal ensinada na internet. Porque eu estava muito revoltada. Tá. Muito mesmo. Entendi. E você duvidou, Raimunda? Você duvidou das 4 semanas? Você duvidou da jornada? De início, como eu sou uma pessoa muito racional, não sei se eu te falei que a minha família é uma família que tem dificuldade de expressar as emoções. Eu cresci em um ambiente assim. Tá. Então, eu sou muito racional, de pensar muito. Tá. Eu ficava sempre assim, com o pé atrás, Uhum. né? Tipo, vou observar. Uhum. Mas eu acho que quando eu comecei a assistir as aulas e ler aquelas coisas aí, rapidão eu comecei a perceber que realmente funcionava, né? Mas de início eu fiquei com aquele pé atrás, sim, sabe? Não vou mentir pra você. Tá certo, é isso aí. Por quê? Porque a dúvida de muitas mulheres, né? Mas mesmo desconfiando, você veio assim mesmo. Sim. E hoje? Eu estava me curando daquela dor, porque estava fazendo mal. Os meus filhos mais velhos são casados, mas eu tenho uma filha especial de 16 anos que mora comigo. Tá. E uma das vezes que eu escutei, a minha filha ouviu, né? Ela não viu, mas ela ouviu porque eu quebrava as coisas, né? E aí ela disse que não queria mais morar mais nós. Ai, Queria morar mais nos irmãos. Então não. aquilo para mim foi a coisa que Doeu, né? doeu muito. Doeu. Mas também foi o que você precisava, né? A coragem que você precisava para fazer diferente. Que aquilo que você estava fazendo estava não só ferindo você, seu marido, mas também a família, né? O ambiente que vocês estavam vivendo. E aí foi quando você decidiu entrar. Sim, aquilo foi o que me motivou de verdade a entrar sem pensar, mas assim, sem ter receio de nada, de querer ficar bem, porque eu estava machucando as pessoas, estavam próximos. Sim, sim. Estava horrível, horrível mesmo, assim. Nem eu me aguentava mais. Eu sei que é isso. Quanto tempo vocês têm de... Quanto tempo você tem de casada, Raimundo? 23 anos. 23 anos. Olha só. Hoje vocês estão aonde? Em que lugar do Brasil? Tocantins. Tocantins. Deixa eu te falar uma coisa. Depois que você passou por tudo isso, teve a virada lá em 3 semanas, você era turma 12, não é? Sim. Turma 12. O que é que você começou a experimentar? O que é que você começou a viver? O que é que mudou dentro de você? Paulo, eu comecei a... Eu era uma pessoa que eu não ponderava nas palavras, quando eu ia falar com as pessoas. Eu não pensava, assim, o jeitão, eu peguei esse jeitão aqui da minha mãe, a gente não pensava assim, antes de agir, sabe? Uhum. Eu era dessa forma. Hoje não. Por eu ser dessa forma, os meus filhos tinham mais diálogo com o pai deles. Tá. Eu era muito na postura masculina. Uhum. E o marido estava ao contrário. Então, meus filhos tinham mais diálogo. Depois da jornada, entendi as suas explicações a respeito disso. Eu comecei a voltar para o meu lugar. Tá. O meu lugar de mulher. Uhum. Então, hoje, a minha filha me fala sobre os problemas dela. Ai, que bom. Aí, eles são casados. O outro está conversando. Mas isso para mim já é uma grande coisa. Oh. Uma grande coisa. Porque eu tenho 40 anos, vivi 40 anos nessa postura de não ouvir ninguém, só falar. Sim. E tá conversando
conversando, para mim tá ótimo, assim. Que bom. Penso, assim, mudou uns 100%. Com a minha mãe, eu estou na cidade que a minha mãe mora, né? Eu não estou na minha casa, estou na casa da minha filha. Com a minha mãe também mudou 100%. Porque eu entendi que eu não tenho mais que cobrar da minha mãe. Sim, sim. Eu que ela podia dar. Até na questão sentimental, ela deu o que ela recebeu. Sim. E em relação àqueles surtos que você tinha? Agora você já consegue se controlar, não? Que bom. Eu consigo me controlar, não tenho mais. Você não deixa mais que aqueles pensamentos, aquelas lembranças, era isso que te controlava, né? E que você não sabia controlar e tinha surtos de raiva. E agora você não tem mais. Que bom. Eu até penso, mas elas vêm, e aí eu dou um jeito de fazer, focar em outra coisa. É isso aí. Qualquer coisa para mim sair daquilo ali. Antes que me tomem. Sim, que é o que as mulheres falam que é o mais difícil. Ah, eu tento, mas eu não consigo. Eu tento, mas eu não consigo. A gente só consegue quando a gente se cura, né, Raimundo? Só quando a gente tá bem com a gente mesmo. Eu não ia conseguir. Eu pensei, eu não fosse conseguir. E você conseguiu. Porque é uma dor muito grande, você não consegue lidar direito com aquilo ali. Sim. Mas graças a Deus eu consegui. Hoje estou bem com meus filhos. Sobre a questão conjugal, a gente está muito bem, só que, igual eu falei para ele, eu estou esperando essa mudança que ele prometeu de mudar. Eu estou nessa esperança, assim. Isso. Se não der certo, cada um segue sua vida, mas tem. Porque tem, a gente estava de um jeito que brigava demais. Uhum. Desgastou, né? Desgastou a relação. E eu era quem sempre cutucava. Sim. Isso aí eu identifico e assumo. Sim. Eu sempre procurava. Aí eu tirava ele do sério. Quando eu tirava ele do sério, aí as brigas. Sim. E agora? Agora a gente não discute. Acho que tem uns 7 meses que ninguém nunca mais tocou. Eu nunca mais toquei no assunto. Que coisa boa. Sobre a terceira pessoa. Uhum. E aí a gente tá levando, né? Ô, Raimunda, me fala uma coisa. Se não tivesse passado por essa jornada, o que teria acontecido com você, com a sua família? Olha, eu acho que eu tinha separado já. Eu acho que é fato. Acho que eu tinha separado. E eu ia continuar com aquela raiva dentro de mim, aquela mágoa me corroendo. Tá. Provavelmente ia me afastar dos meus filhos, porque eu percebi que eu estava me afastando dos meus filhos. Como eu estava numa dor tão grande, eu não queria me aproximar de ninguém. Para que eu ia me aproximar? Sim, você estava ferida, né? Sim, e até a aproximação, daquela forma que eu estava, se eu me aproximasse de alguém, era só para machucar. Entendi. Porque, então, eu acho que se eu não tivesse tentado fazer nada, a minha vida tinha virado de pena a vida dos meus filhos. Valeu a pena? Valeu a pena, sim. Você faria de novo? Faria de novo. Eu me tornei uma outra pessoa. Que bom. Que bom, minha querida. Gratidão, viu? Fico muito feliz de você estar aqui, podendo contribuir, transbordar, falando para essas mulheres um pouquinho da tua história. Você é da turma 12, né? Eu sempre falo, a jornada não termina quando acaba. As 4 semanas termina, mas a prática e a repetição é para a vida inteira. E os frutos que a gente colhe, né, Raimunda, dessa mudança diária, também é diária, né? Os resultados que a gente colhe são diários. Minha querida, ó, gratidão, um beijo no seu coração, um beijo aí para Tocantins. Fique com Deus, viu? Eu que agradeço por você ter me ajudado tanto, ajudar tantas mulheres. Assim, cada depoimento que eu sempre estou assistindo as lives, Sim. cada depoimento que eu escuto, eu choro bastante. Assim, eu fico vendo, nossa, como cada história, cada uma tem sua história. Sim. Mas graças a Deus, todo mundo que entrou na jornada sai bem, uma pessoa renovada. Você.
Obrigada, que Deus te abençoe. Amém, minha querida. Em dobro para vocês, viu? Ó, um beijo. Fica com Deus, Ra. Tchau. Você pode sair no xizinho, tá, Raimunda? Se não conseguir, você pode sair da aula e volta de novo, e dá tudo certo. Deixa eu subir aqui. Aí, deu certo. Viram, gente? Mais uma história emocionante, né? Cada uma, como a Raimunda disse, cada uma com sua dor, cada uma com sua história. E aqui dentro da jornada, nós acolhemos e nós abraçamos todas as histórias. E nós olhamos juntas, cada uma para o seu próprio buraco. Aquela mensagem que essa traição veio te trazer para que você tome, né, essa mensagem, para que você se cure, para que você se torne muito maior do que essa dor. E para a nossa aula de hoje, eu queria tirar a nossa última cartinha sistêmica para a gente ver o que a gente tem de mensagem para hoje. A partir de agora, eu posso transformar todo o meu medo em força. Olha que bonito, gente. Forte isso, né? Aqui, pessoal do YouTube. Aqui sai ao contrário para vocês. A partir de agora, eu posso transformar todo o meu medo em força. E como é que eu faço isso? Com conhecimento, prática e repetição. Quando eu estou no meu lugar, quando eu pego a dor, porque é assim, ó, gente, não tem nada que eu possa fazer agora que possa mudar o meu passado, que possa mudar a minha história. Então, eu pego toda essa dor que eu estou sentindo, eu acolho essa dor, eu olho para essa dor, eu vejo a mensagem que essa dor quer me trazer e agora eu tomo isso como minha força. Então, eu sempre falo para as mulheres que entram para a minha jornada que eu digo, a bola está com você. Porque se você está com a dor, você também está com a força para se tornar muito maior do que essa dor, tá? E fazer diferente de todas as mulheres do seu sistema que não tiveram todo esse conhecimento, que não puderam fazer isso porque elas não sabiam, tá? Minhas queridas, é isso que eu trago para vocês na aula de hoje. Tenho certeza aqui que tem mulher que vai precisar assistir essa aula de novo, do começo ao fim, né? E ela vai estar aqui para vocês assistirem, porque amanhã, às 9 horas da manhã, vai ao ar o episódio 2. Os 4 passos simples que você precisa saber na hora de superar a dor da traição em 4 semanas, tá? Então, eu falei várias vezes sobre a mente do marido, sobre a sua mente, como que essas mentes funcionam. Amanhã eu vou estar explicando um pouquinho mais de tudo isso para vocês lá no nosso episódio 2. Então, se você ainda não assistiu, vai lá para você assistir o episódio 1. Por quê? Porque é muito importante que você assista esses episódios na sequência, tá bom? Então, amanhã a gente não tem aula aberta. Amanhã vocês vão poder revisar essa aula, de todas as aulas que a gente teve hoje. Vai poder assistir de novo o episódio 1, mais o episódio 2, tá? E amanhã eu volto para você. Amanhã não, né? Amanhã é quarta. Na quinta-feira eu volto com vocês com mais 3 aulas para a gente poder aprofundar a aula do episódio 2. Fechou? Combinado, mulheres? Foi o que eu fiz. Transformei minha dor em minha força. A jornada é maravilhosa. A Renatinha tem 11 aqui pra gente. Obrigada por tudo. Obrigada, Maíra. Gratidão, mulheres. Ó, não esqueçam, hein? Quem não assistiu o episódio 1, assista o episódio 1, que amanhã, episódio 2 com exercício para vocês. Amanhã, às 9 horas da manhã, a gente se encontra lá na nossa comunidade Tirar Dúvida, tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã, 9 horas da manhã.